Lição 10. 7 de setembro de 2025. Título da lição: Espírito, o âmago da vida humana. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Primeiro tópico: o sopro divino, a concessão do Espírito. Ponto 1. O fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2, 7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Gênesis 1, 3 ao 11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Ponto 2. A singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12, 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó 7, 11. Há, também, o bem conhecido texto de Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16, 22 ao 25. Apocalipse 20, 4. Neste texto, como em outros, rua, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Gênesis 45, 27. Salmos 146, 4. 1 Samuel 30, 12. Da mesma sorte, em diversas passagens nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Gênesis 35, 18. 1 Reis 17, 21. Ponto 3. A tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12 se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Segundo tópico: Espírito, pecado e santificação. Ponto 1. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios 16, 18. 1 Timóteo 3, 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Sutis, e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios 15, 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago 3, 13 ao 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias 4, 1 ao 8. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência, sem nos abalar. Romanos 12, 21. Ponto 2. Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, Gênesis 2, 7,
mas a redenção se dá do espiritual para o físico. 1 Pedro 1, 23, Romanos 8, 23. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus 15, 19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel 36, 26 e 27, Romanos 8, 10 ao 13, Gálatas 5, 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Mateus 23, 25 ao 28, Efésios 2, 8 ao 10. Ponto 3. Vencendo o pecado. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Romanos 6, 14, Hebreus 10, 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos 8, 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade, no modelo de Cristo, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses 2, 3 ao 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo 2, 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Terceiro tópico. Regeneração e adoração. Ponto 1. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. João 3, 5 ao 8, Efésios 2, 1 ao 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. 2 Timóteo 3, 5. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo 2, 8 e 4, 3. Não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo 6, 1 ao 5, 2 Timóteo 2, 5. Ponto 2. Em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, João 4, 20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras, João 7, 38. Ponto 3. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou à samaritana, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmo 51, 17, 2 Coríntios 11, 3. Conclusão. Âmago da vida humana. O Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu.